Fala galera, beleza? Se tu não é inscrito, inscreva-se, se possível, deixa o like e compartilha o nosso canal. Se tiver interesse em concorrer carros, iPhone, prêmios em dinheiro, entre no nosso site carrosdohenrique.com.br e lá no Instagram, @carrosdohenrique. No momento, pessoal, a nossa sétima ação está no ar. Por apenas R$17,90 você concorre a um Voyage CL, motor 1.8 AP, com opcionais do Voyage GL. Carro com roda 17, manual, som com Bluetooth, carro muito top, muito íntegro e pode ser seu. Além de tudo, tem frete grátis. Participe! Bom, pessoal, vou falar hoje sobre o Citroën C4 Lounge, que é o substituto do C4 Palace. Eu acho válido falar, galera, que o C4 Lounge começou a aparecer aqui em 2013 para 2014. O C4 Palace saiu de linha em 2013, porém o C4 Hatch foi fabricado até 2014. Contudo, não tivemos uma nova geração do C4 Hatch, no caso um C4 Lounge Hatch, não tivemos aqui no Brasil. Apenas o C4 Lounge, que é o sedã, e substituto do Palace, que também era sedã. Bom, tínhamos as versões exclusive com motor 1.6 turbo THP, que era uma novidade, o motor, a versão exclusive com motor 2.0 16 válvulas, que já era um motor usado aí no C4 Palace, C4 Hatch, etc. E as versões Tendence e Origine, não sei se a pronúncia correta é essa. Inicialmente, apenas a versão exclusive tinha a opção do motor 1.6 THP Turbo. Já em 2015, o opcional do motor 1.6 Turbo também passou a ser disponibilizado para a versão Tendence. A Exclusive, topo de linha, era a única versão que disponibilizaria o teto solar como opcional. Coisa que nunca existiu no C4 Palace, jamais existiu C4 Palace com teto solar. Apenas o C4 Hatch, que teve algumas versões solares que vinham teto solar. Mas é bem raro deixar esse carro. Bom, em mais ou menos 2018 para 2019, ele teve um facelift que mudou bastante a frente dele e coisa mínima na traseira. Acabou saindo de linha em 2021 e até o momento não deixou sucessor. Bom, galera, agora eu vou falar sobre cada item desse carro, cada parte dele, começando por motor e câmbio. Bom, galera, diferentemente do que acontecia com o C4 Palace e o C4 Hatch, que nas versões automáticas possuíam o câmbio AL4 e que depois virou o câmbio AT8, mas ambos de 4 marchas, todos, repito, todos o C4 Lounge tem a caixa Aisin de 6 marchas com conversor de torque. É um câmbio que combina muito bem com esse carro. Um câmbio que não é um câmbio problemático, não é um câmbio que apesar de ser conversor de torque seja extremamente lento, é uma disponibilidade de marchas bem interessante, não é um câmbio ruim. Eu acho que vale frisar isso, pessoal, porque muitas pessoas ainda acham que os primeiros Lounge vieram com câmbio automático de 4 marchas, ou que os Lounge com motor 2.0 tem o câmbio 4 marchas. Não, pessoal, todos os C4 Lounge, independente de ser o 2.0 ou 1.6 turbo, tem o câmbio de 6 marchas. E é um câmbio que não costuma incomodar e é um câmbio agradável de se usar. Quanto ao motor 2.0, motor muito conhecido na família PSA, Peugeot, Citroën, um motor que não costuma dar problema quando se mantido da forma mínima possível, um motor aí com seus 151 cavalos no álcool, 143 mais ou menos na gasolina, um motor que tem uma potência adequada, essa potência já casava bem com o câmbio 4 marchas, o câmbio 4 marchas anterior do Palace e do Hatch automáticos, apesar de ser um pouco limitado, o carro andava até que legal, mas no C4 Lounge com o câmbio de 6 marchas casou ainda melhor. O carro tem um bom desempenho, tem um consumo ok na cidade, tem um consumo bom na estrada, mas em relação a consumo, pessoal, não podemos esquecer que esse motor já é um motor antigo, né? Um motor já aí com tecnologias aí, um motor com a base dele com 20 anos de idade já. Então é um motor com um projeto antigo, mas é um motor muito bom, um motor que vai te entregar um bom desempenho, vai te entregar um consumo ok para a potência do carro e não vai te fazer passar aperto aí em viagens, ultrapassagens, enfim. Motor 1.6 turbo, galera, que tinha a opção, né? Você escolhia se você gostaria do C4 Lounge com motor 2.0 ou 1.6 turbo, como eu falei anteriormente. É um foguetinho. É um foguetinho esse motor. É um motor de origem Mini Cooper e BMW Série 1. Esse motor saiu em Mini Cooper, né? E em algumas BMWs Série 1. E também na linha Peugeot e Citroën. Eu digo para vocês que esse motor também casa perfeitamente com o câmbio automático de 6 marchas. Não é um carro extremamente beberrão, é um carro aí, você usando de forma adequada, não querendo extrair a potência do turbo toda hora, é um carro que vai até ser um pouco mais econômico que o 2.0, um carro muito, muito agradável de se guiar, deixa muito carro conhecido aí que o pessoal fica falando, não sei o que turbo, deixa muito desses carros para trás. E é um carro, pessoal, que em questão de manutenção, sim, esses THP, principalmente os primeiros, tem alguns problemas aí em relação à bomba de alta, enfim, alguns itens desse sistema de alimentação do carro, assim como alguns motores TSI, tá? São problemas bem similares. Problemas aí que você vai resolver na casa de 5, 6 mil reais, dependendo do nível de problema que for e da oficina que for mexer, tá? Pode passar desse orçamento? Pode, mas normalmente fica nessa casa aí para resolver esses problemas aí, tá? O motor 1.6 THP, inicialmente ele tinha 165 cavalos, depois teve a versão com motor flex com 173 cavalos. Eu nunca tive contato com a versão flex, mas com a versão gasolina, o desempenho é muito bom, pessoal. Existe sim um lag de turbo aí, como praticamente todos os carros turbo tem um lag em baixa rotação, que você pisa e ele vai demorar um pouquinho para responder.
Isso é totalmente normal, mas ele responde muito bem. Depois que a turbina começa a acordar, o carro vira quase aí que um esportivo, vamos dizer assim, um esportivo dentro da proporção de 160 e poucos cavalos, de ser um sedã, que não é um sedã com proposta de ser um carro esportivo, certo? Tudo bem até aí. É um carro que anda bem, não é um esportivo, mas quando a turbina começa a despertar, você vai se sentindo um carro com uma potência bem interessante. Vai até pensar que é um carro mais potente do que ele realmente é. Questão da suspensão agora, pessoal. A suspensão, apesar de ter uma calibragem um pouquinho mais firme que a do C4 Palace, comparando diretamente com o C4 Palace, né? Ela ainda é uma suspensão que tem umas batidinhas secas aí, como tinha no C4 Hatch, no C4 Palace, nos Peugeot 308, 408, enfim, como toda essa linha aí, é um pouco comum ter umas batidinhas secas. Ele tem um comportamento, como eu falei, um pouquinho mais voltado aí, uma suspensão um pouquinho mais dura, faz um pouquinho mais de curva, e eu acho o C4 Palace bom de curva, apesar do tamanho, eu acho ele bom de curva, mas o C4 Lounge vai ser um pouquinho mais firme do que ele, tá? Sem perder muito conforto. Parte elétrica desse carro, pessoal, não costuma dar tantos BOs, como eu sempre falo para vocês, falei recentemente no vídeo aí do Xara Picasso. É sempre bom dar uma atenção num carro como esse, que tem muitos opcionais, muitos itens para o chicote ficar cada vez mais extenso. É um carro, né, geralmente são carros bem completos. É sempre bom evitar comprar, né, nos dias de hoje que você vai comprar um carro desses usado, comprar um carro que foi muito fuçado, que teve alteração de farol, alteração de som, alteração de DVD, alteração não sei do que. É sempre bom evitar. Mas no geral é uma parte elétrica superior à de um C4 Hatch, à de um C4 Palace. Já tem aí menos problemas com modos, etc. Nessa parte aí vai ser um pouco mais tranquilo. Eu, pelo menos, desconheço quem teve aí problemas com esses carros. Pelo menos ainda não, tá? Pelo menos eu, até o momento. Setembro de 2022, eu desconheço pessoas com C4 Lounge que tiveram problemas com parte elétrica, parte de módulos nesses carros, tá? Eu digo até o momento atual, né, cara, porque, assim, o carro vai depreciando, vai caindo na mão de pessoas que não têm aquele zelo, aquele cuidado, ou até mesmo condições, e aí sim a tendência é que possa acontecer de começar a dar problema com mais facilidade, né? Nenhum veículo está livre. Por isso que eu digo, até o momento eu desconheço casos de C4 Lounge que deram muitos problemas em parte, que deram problemas em parte elétrica, diferente do que acontece com C4 Palace e Hatch, que sim, sei de casos de pessoas aí que por algum acidente molharam algum módulo, alguma coisa, e enfim, ou coisas mínimas fizeram dar algum problema no módulo. No Lounge eu desconheço esse tipo de problema. Eu falei, né, antes aí do teto solar, que o C4 Palace nunca teve e o Lounge tinha como opcional, porém, galera, esse opcional foi disponibilizado no Lounge, se eu não me engano, até 2016 ou 2017. Infelizmente, os modelos mais novos aí não tem opcional do teto solar, tá? Inclusive, o farol de xenon também, que era algo muito legal, também foi retirado. Parte de interior, pessoal. Aqui, assim como o interior também não tem aquele tchan que teve o C4 Palace. O C4 Palace, quando lançou, foi um carro impactante, porque era um visual de uma banheira muito, de um carro de um segmento maior, de um carro grande. O C4 Palace é um médio, assim como o C4 Hatch, ele não é um carro grande, é um carro médio. Mas o C4 Palace, ele tinha uma panca de carro grande. Uma panca aí de quem fosse concorrer com um Azira, com um Fusion, coisa e tal, e não era, né? Ele é um carro médio. O Lounge não tem essa panca, nem na parte externa, nem na parte interna. A parte externa, ele vai se assemelhar mais a um Civic da época, a um Cruze, a um City, sei lá, carros assim, né, que não tem, são bonitos, não são feios, mas não tem essa panca de chegar chegando que o C4 Palace tinha na época que ele era novo. Na época que ele era novo, semi-novo, enfim, o C4 Lounge não tem essa panca. E o interior, pessoal, também não, é um interior bacana, tá? É menor. Você vai sentir aí um pouco menor, não é tanta diferença não, tá? Porque o Palace, apesar de ser um sedã maior que o Lounge, não era tão assim grande por dentro, tá? Não é aquela coisa assim, nossa, você vai estar comparando aí com um carro grande de fato. Não, ele era grande, maior sim que o Lounge, mas não é aquela coisa toda assim, nossa, que diferença absurda, não. Então, o Lounge tem um espaço adequado, tá? Tem um espaço adequado, mas não tem aquele brilho que o Palace tinha. Tá? Não tem aquele brilho, vai ter mais opcionais, né? Afinal, um carro mais novo, vai ter aí uma ótima qualidade de acabamento, mesmo nas versões básicas, isso aí, normal da marca. Básicas, entre aspas, né? Porque não existiu nenhum carro desses básico de fato. Mas ele não tem, apesar da qualidade, não tem o tchan que um C4 Palace teve, nem no interior, nem no exterior. Parte de freios, galera. O freio, assim como no C4 Palace e no Hatch, que já era um freio muito bom, no Lounge também não foge a regra. A questão de freio, realmente a Citroën, pelo menos nesses carros aí, capricha nos freios. O único porém, pessoal, é que são carros que gastam bastante pastilha, principalmente nas versões automáticas e pastilhas dianteiras, tá? Ele tem um consumo aí um pouco exagerado de pastilha dianteira, mas normal, tá? Não é assim, algo absurdo, algo dentro do esperado. Vão ter outros carros aí que vão gastar da mesma forma, até um pouquinho mais, carros que exigem mais ainda do freio. Mas o que eu digo para vocês é isso aí. O único problema que você pode ter com o freio é esse aí. Gasta um pouco excessivo, nada fora do normal, mas um pouco excessivo sim, nos freios dianteiros. Bom, pessoal, para concluir o vídeo, o carro é excepcional, tá? Eu acho que é um carro que fica um pouco esquecido pra galera que quer comprar um sedã médio aí com 2, 3, 5... 8 anos de uso, eu acho que esse carro passa um pouco despercebido, o pessoal vai focar mais em Jetta, mais em Civic, mais em Corolla, etc, Cruze, né, do que lembrar da existência desse carro. Mas tanto o C4 Lounge como o Peugeot 408, que é o mesmo carro praticamente, só que da Peugeot, são excelentes carros, tá? Obviamente, pessoal, se você vai comprar aí, independente de ser o 2021, que pode fabricar ontem praticamente, ou for comprar um 2013, compre um carro desses em bom estado,
tente achar um carro que esteja completamente revisado, que tenha histórico de manutenção, que não seja um carro fuçado. Se você vai optar pela versão 1.6 THP, tente ir num carro que não tenha preparação de motor, que seja um carro original, né? Porque um carro que, qualquer carro turbo para tirar potência é mais forte, é mais fácil do que um carro aspirado. Então, já é um pouco normal que as pessoas comprem esse carro, algumas pessoas comprem esse carro e queiram chipar, e mexer em turbina, coisa e tal. Então, tente pegar um original aí, pegar um carro, apesar de que eu disse que não é um carro que costuma dar problemas em partes elétricas, tente pegar um carro desses que tenha aí, que esteja original também, questão de farol, som, etc, etc, e faça as manutenções adequadas, pessoal. Procure uma oficina que entenda do carro, pessoal, sempre com isso em mente. Independente de ser um C4 Lounge, ou enfim, um carro que seja um pouco mais de nicho, um carro que fuja um pouquinho da curva, busque uma oficina que entenda do carro. Porque eu já vi gente penar para arrumar um Celta, para arrumar um Gol. Imagina um carro com uma mecânica aí que é mais complexa, sim. Isso não é questão só do Citroën não, tá, pessoal? O Civic, que é o concorrente desse carro aí, o Corolla também, não são um Celta para mexer, não são assim barbadinha de mexer também. Tem particularidades dele ali. Só que as pessoas não falam, porque tem fama de não quebrar, não sei o que, não sei o que, né? Então, mas todos esses carros não são um mundo para mexer, tá? Não são um Celta para mexer, um Gol para mexer. Tem as suas particularidades aí, tá, pessoal? No geral, o carro é muito bom, é um substituto à altura, sim, do C4 Pallas, apesar de que visualmente ele não tem o tchan que eu falei que o C4 Pallas tem, realmente não tem, me desculpe quem acha o contrário, mas na minha opinião, e na de pessoas que eu já conversei sobre o assunto, não tem, mas em questão de refinamento de mecânica, refinamento de itens, é um carro melhor sim, tá? É um carro melhor sim, e eu digo que vale a pena com toda certeza. E se possível ainda, pessoal, pegar a versão exclusiva que é a topo de linha, beleza? Obrigado por ter assistido o vídeo, tamo junto.